mulher que, diante da dor, já não via mais saída. Ela orava, mas parecia que o céu estava em silêncio. Até que num dia comum, algo mudou. Não foi o cenário nem as circunstâncias, foi o coração. Ela sentiu que Deus ainda estava ali, trabalhando em silêncio, preparando o impossível. E é exatamente assim que Ele quer falar com você hoje. Meus amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Você não chegou até aqui por acaso. Há um propósito neste momento. Talvez você tenha tentado de tudo e já pensou em desistir. Mas Deus te trouxe até esta oração para dizer: filho, filha, o que parecia o fim é apenas o começo do meu agir. Esta não é apenas mais uma oração. É o instante em que o céu se abre sobre sua vida e o sobrenatural começa a se mover. Deus que transforma o impossível vai visitar a sua casa hoje. Se você crê nessa palavra, escreva amém nos comentários e permaneça comigo até o final, pois há algo extraordinário prestes a acontecer. Imagine uma terra árida. O vento sopra seco, o chão está rachado e a esperança parece ter fugido com a chuva. Era um tempo de fome, escassez e desespero. Em meio a tudo isso, vivia uma mulher simples, uma viúva que lutava para sobreviver ao lado de seu filho. Naquele dia, ela saiu de casa para buscar alguns gravetos. Seu plano era fazer a última refeição, um pequeno pedaço de pão com o pouco de farinha e azeite que ainda restava. Depois disso, ela não sabia o que viria. A morte parecia a única certeza, mas o que aquela mulher não imaginava é que Deus já estava a caminho. O Senhor havia enviado o profeta Elias até sua casa, não para pedir, mas para trazer esperança. Quando Elias chegou, ela ouviu uma voz humana, mas por trás dela havia a voz de Deus dizendo: faz primeiro um bolo pequeno para mim, e depois para ti e para teu filho. A panela de farinha não se acabará, e da botija de azeite não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 1 Reis 17, 13 e 14. Foi uma palavra difícil de crer. Como confiar quando tudo o que se vê é escassez? Mas mesmo sem entender completamente, aquela mulher decidiu obedecer. E quando ela colocou o pouco que tinha nas mãos de Deus, o milagre começou a acontecer. A cada manhã ela ia até a panela. Lá estava a farinha. O azeite que deveria ter acabado há dias continuava fluindo. O impossível havia se tornado realidade. Aquela casa que seria marcada pela morte passou a ser lembrada como um lugar de provisão e vida. Assim é com você. Talvez o que você tenha hoje pareça pequeno demais. Uma fé cansada, um recurso limitado, uma esperança quase apagada. Mas Deus não precisa de muito para agir. Ele precisa apenas de um coração que confia. O que falta para você, sobra no céu. O que parece pouco nas suas mãos, nas mãos de Deus, se torna abundância. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, que fez o pão se multiplicar no deserto, é o mesmo que hoje diz a você: eu sou o Deus que transforma a escassez em provisão e desespero em testemunho. Não olhe para o que te falta, olhe para quem está com você. Porque quando Deus entra na história, o pouco se torna milagre. Era noite em Jerusalém. As tochas tremeluziam no palácio e o silêncio pesava no ar. No leito, um homem respirava com dificuldade. O rei Ezequias, um servo fiel de Deus, mas agora abatido pela enfermidade. Os servos cochichavam pelos corredores e a notícia já se espalhava: o rei está morrendo. O profeta Isaías entrou e com a voz firme pronunciou a sentença: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aquelas palavras caíram sobre Ezequias como uma espada. O corpo enfraquecido mal suportava o peso da notícia. Tudo o que ele havia construído, os sonhos, o povo que amava, tudo parecia desmoronar diante de seus olhos. Mas foi naquele instante, quando não restava força nem saída, que a fé começou a se levantar dentro dele. Ezequias virou o rosto para a parede, não para fugir do mundo, mas para ficar a sós com Deus. Com lágrimas escorrendo, ele abriu o coração e orou: lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti com fidelidade e com coração íntegro, e fiz o que é reto aos teus olhos. Foi uma oração curta, mas verdadeira. E antes que o profeta Isaías saísse do pátio, Deus o deteve no caminho e disse: volta e dize a Ezequias: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei 15 anos à tua vida. 2 Reis 25:6. Naquele momento, o impossível se curvou diante da fé. A morte perdeu seu poder, e a vida floresceu novamente dentro do palácio. O rei que estava condenado se levantou, curado pelo toque divino.
E aqui está a verdade que o Espírito Santo quer soprar ao seu coração. A fé não ignora a realidade. Ela a submete à autoridade de Deus. Ezequias não fingiu que estava tudo bem, mas ele acreditou que Deus tinha a última palavra. Você pode estar enfrentando algo parecido. Um diagnóstico impossível, uma causa que não anda, um relacionamento que parece ter chegado ao fim, ou talvez o cansaço de tantas lutas. Mas Deus está dizendo, não aceite o impossível como definitivo. O silêncio de Deus não significa esquecimento, mas sim movimento invisível. Enquanto você ora, Ele está reposicionando pessoas, abrindo caminhos, inclinando corações e preparando a virada que vai glorificar o nome dEle. Às vezes o milagre não vem quando queremos, mas vem no momento em que mais precisamos. E quando ele chega, entendemos que cada lágrima, cada espera e cada oração não foram em vão. Lembre-se, o mesmo Deus que ouviu Ezequias está ouvindo você agora. O mesmo que acrescentou anos de vida a um rei pode acrescentar paz à sua mente, cura ao seu corpo e renova a sua fé. Ele pode restaurar o que foi perdido, abrir o que foi fechado e transformar o que parecia destruído. Por isso não desista. Mesmo que tudo pareça contrário, continue orando, continue crendo, porque a fé que permanece de joelhos é a fé que levanta o impossível. E quando o impossível se dobrar diante do nome de Jesus, você entenderá que não foi sorte, foi propósito. Não foi acaso, foi Deus mostrando que nada está fora do controle dele. Imagine o céu em silêncio. Enquanto aqui embaixo o coração se aperta, os olhos se enchem de lágrimas, e a mente busca respostas que parecem não existir. Mas o que você talvez não perceba é que, nesse exato instante, Deus está movendo o invisível. Enquanto você ora, o Senhor está agindo nas áreas da sua vida que você não consegue alcançar. Assim como o vento, o agir de Deus não pode ser visto, mas pode ser sentido. Ele entra nas brechas mais profundas, alcança o que os médicos não curam, toca o que a justiça não resolve e transforma o que o homem declarou perdido. Talvez hoje você se sinta como quem carrega um fardo pesado demais. As contas se acumulam, o corpo se cansa, o coração se entristece e a fé parece pequena diante da tempestade. Mas ouça bem, o mesmo Deus que levantou Lázaro do túmulo, que abriu o mar vermelho, que fez o azeite da viúva jorrar sem cessar, é o mesmo Deus que entra na sua casa hoje. Ele age na área emocional, curando feridas invisíveis, sarando corações traídos, restaurando vínculos quebrados. Ele age na área espiritual, libertando mentes oprimidas, destruindo laços de medo, de ansiedade e de escuridão. Ele age na área financeira, abrindo portas onde não há caminho, multiplicando o pouco e trazendo provisão do nada. E ele também age na área física, tocando corpos enfermos, restaurando células, ossos, órgãos, porque o toque de Deus ainda tem poder. Sabe aquele diagnóstico que te tirou o sono? Sabe aquele processo na justiça que parece parado há anos? Sabe aquela pessoa por quem você ora há tanto tempo? Nada disso escapou dos olhos de Deus. Enquanto você fala com Ele em oração, anjos são enviados, cadeias são quebradas, portas começam a se abrir e respostas começam a se mover em sua direção. Deus trabalha de forma silenciosa, mas nenhum clamor sincero fica sem resposta. Mesmo que você não veja, há algo sendo realinhado no mundo espiritual. O que hoje parece confuso, amanhã fará sentido, porque Deus está organizando a história que você ainda não terminou de viver. A dor que te ensinou a orar será a mesma que te fará testemunhar. O vale que parecia o fim será o cenário da sua vitória. E o que hoje é lágrima, Deus transformará em riso e gratidão. Ele age na hora certa, do jeito certo, para que o nome dele seja glorificado. E quando o milagre acontecer, e ele vai acontecer, você entenderá que nada foi em vão. Por isso respire fundo agora. Sinta a presença dele perto de você. O Espírito Santo está aí, tocando sua alma, quebrando cadeias e trazendo renovo. Onde havia medo está chegando paz. Onde havia escassez está chegando provisão. Onde havia dor está nascendo um novo começo. Deus age em todas as áreas, e ele já começou a agir na sua. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você dobra os joelhos, fala com ele, e tudo o que escuta é o som do seu próprio coração batendo. Parece que o céu está distante, que as promessas ficaram presas no tempo, e que o seu clamor se perdeu em meio à escuridão. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, o céu nunca esteve em silêncio. Ele só estava se preparando para responder da forma certa. Enquanto você chorava no seu quarto, ele estava ouvindo cada palavra.
Enquanto você perdia o sono, Ele estava te sustentando por dentro. Enquanto as portas se fechavam, Ele estava abrindo caminhos onde ninguém mais via saída. A verdade é que o céu já começou a se mover ao seu favor, e o que parecia parado, Deus já colocou em movimento. Lembra de Daniel? Durante 21 dias ele orou sem parar. Não via resposta, não ouvia nada, e o coração dele se apertava, assim como o seu se aperta agora. Mas no 21º dia, o anjo apareceu e disse: Desde o primeiro dia em que começaste a orar, as tuas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia, não foi no 10º nem no 20º, foi no primeiro. Ou seja, Deus nunca ficou calado. A resposta já estava a caminho, apenas enfrentava resistência no mundo espiritual, que está demorando, não está sendo negado, está sendo preparado. Há batalhas sendo travadas por você, anjos lutando em silêncio para liberar o que Deus já determinou. O céu está em movimento. Enquanto você ouve estas palavras, algo está mudando. Há correntes sendo quebradas, há barreiras caindo, há corações sendo tocados. Você sente essa paz que começa a invadir o seu peito, esse arrepio leve, essa vontade de chorar. Não é emoção humana, é o Espírito Santo confirmando que Ele está aqui. Deus está agindo em áreas que você nem mencionou na oração. Ele está restaurando relacionamentos, abrindo portas financeiras, curando feridas que o tempo não curou e te preparando para viver o que você orou, mas ainda não viu. O céu já se moveu e agora a terra vai começar a responder. Acabou. Talvez você ainda não veja nada acontecendo, mas é como a semente que está debaixo da terra, invisível, mas viva. Deus está regando algo dentro de você, e quando chegar o tempo certo, tudo florescerá de uma vez só. O tempo da espera está terminando. Deus está saindo do silêncio e se levantando ao seu favor. O milagre que parecia distante já está se aproximando. E quando Ele agir, e Ele vai agir, você não terá dúvidas, porque será tão grande, tão poderoso, tão inesperado, que todos saberão que foi a mão de Deus. Você vai olhar para trás e entender. Aquele vale não era o fim, era o caminho para a promessa. Aquela porta fechada não foi castigo, foi proteção. Aquela demora não foi descuido, foi preparo. Tudo fazia parte de um plano maior, o plano de Deus para a sua vida. Agora respire fundo, sinta o peso saindo dos seus ombros. O céu está aberto sobre você. E Deus, o mesmo que ouviu Daniel, o mesmo que ressuscitou Lázaro, o mesmo que multiplicou o azeite da viúva, está agindo agora. O impossível já começou, e nada nem ninguém poderá impedir o que Deus decidiu realizar. Agora, feche os olhos. Onde você estiver, em casa, no trabalho, no ônibus, pare por um instante, porque neste exato momento, o céu está se inclinando para te ouvir. E juntos, vamos orar, crendo que a resposta já foi liberada. Senhor, neste momento sagrado, eu me coloco diante da Tua presença. Os meus olhos se fecham, mas o meu espírito se abre para Ti. Tu sabes das dores que carregamos, das lágrimas que ninguém vê, das noites em que o coração grita em silêncio. Pai, quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias mãos, mas agora reconhecemos. Só o Teu poder pode mudar o impossível. Por isso entregamos tudo a Ti, o medo, a ansiedade, a falta, o desânimo. Nada é maior que o Teu amor, nada é mais forte que a Tua voz. E cada pessoa que ouve esta oração sinta a Tua presença invadindo o ambiente. Que o ar mude, que o coração aqueça, que a paz que vem do alto tome conta de cada pensamento. Espírito Santo sopra onde há escuridão. Sopra sobre os sonhos que foram enterrados. Sopra sobre os corações cansados e renova as forças de quem pensava em desistir. Eu declaro em nome de Jesus que cadeias estão sendo quebradas agora. Portas estão se abrindo. Lares estão sendo restaurados. Possível está se tornando testemunho de fé. Pai, nós cremos. Mesmo sem ver, cremos. Mesmo cansados, confiamos. Porque sabemos que o Teu tempo é perfeito e a Tua vontade é boa, agradável e perfeita.